Deus abençoe, pessoal. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, se faz presente aqui e usa para a sua misericórdia. Fala em cada coração que se dispôs, meu Deus, a ouvir essa pregação, esse evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu vou sortear aqui, como sempre, gente, o sorteio da palavra e vamos deixar Deus ministrar nos nossos corações, que eu também estou precisando de ouvir alguma coisa que vem do trono de Deus. Então, não sei o que vai ser falado, tá? Deixa eu dar uma paradinha aqui na gravação e abrir, tá bom? Amém. Olha, saiu Gálatas capítulo 3, tá? Sobre o tópico a fé em Cristo supera a lei. Aí vamos deixar rolar aí, ver o que o Espírito Santo de Deus vai ministrar, né? Agora eu já não sei se eu leio na King James, né, a chique, ou se eu leio na minha Bíblia analfabeta, que come um bocado de coisa importante, sabe? Porque essa Bíblia minha é tão fácil. Pra quem não sabe pregar, então é uma beleza. Eu acho que eu vou ficar na minha analfabeta mesmo. Caso eu precise falar alguma coisa, que aqui muitas vezes, né, tem situações aqui que eu não gosto, né, eu prefiro falar mais nessa linguagem aqui, tá, da King James. Tá bom, então vamos começar, né, gente? Olha, Gálatas capítulo 3, vamos ver o que Deus vai ministrar no nosso coração aí. Lei ou fé? Aqui né, o tópico lei ou fé. O tópico da King James a fé em Cristo supera a lei, né? Então não tem nem o que dizer. Fé em Cristo, tá? Independente do que os legalistas pregam, tá? Não importa. O que importa é você ter fé. Muitas vezes você nem tem tanto conhecimento igual eu assim, mas você tem uma fé tão grande, tremenda, né? Que você tem uma intrepidez para pregar. Você tem um espírito de persuasão, claro, que vem do Senhor, né? E você prega e consegue se fazer entender, até por uma criança. E muitas vezes você tem todo um estudo, fala muito bonito, mas aí quando vai falar, brecou, não consegue se fazer entender, né? Parece que está desenvolvendo a leitura, mas fica parado, fica brecado ali, as pessoas não conseguem entender, tá? Mas vamos lá. Fala assim: ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Ele pregando, ele tá falando, olha só, chamando os Gálatas, tá? Que chamando de sem juízo. Por quê? Porque ele fala na minha pregação. Olha só. A vocês, eu fiz uma descrição tão perfeita, tão absoluta, né? Tão certeira, tão assertiva, não tem como você não crer. Porque o Espírito Santo de Deus deu aquela persuasão, aquele espírito de persuasão a Paulo para se fazer entender pelos Gálatas. Mas a partir da hora que aquela pessoa lá, poxa, tá tudo mastigado ali, ela quer complicar, ela quer esmiuçar a palavra, ela quer complicar a palavra de Deus, com certeza Jesus vai falar para você é sem juízo, porque você já entendeu. Você está se fazendo de besta, né? Você quer complicar a palavra. O Espírito de Deus, ele sabe quando a pessoa lá entendeu. Não pensa você que você pode questionar a Deus, né? Falando, não, Senhor, mas tem várias formas de entender esse versículo. Você pode até questionar, tá? Isso aí não tem problema. Só que o Espírito Santo de Deus, ele sonda o seu coração. Ele sabe o que se passa na sua mente. E como ele conhece o profundo do profundo, né? O que acontece? A palavra, ela divide alma, junta, medula, ela penetra, ela divide, ela, né? Ela tem esse poder. Não tem como você depois falar, Senhor,
tem várias formas de entender. Então, já que eu não consegui, eu vou para outro lado. Não, é que você não quis entender, porque aquilo que você entendeu te incomodou. Aí, o que você fez? Eu vou achar outras formas, outro entendimento da palavra. Porque eu não quero entender dessa forma. Eu estou incomodado, porque o Espírito Santo de Deus incomoda, tá? Então, não tem esse negócio de falar, mas a missionária, né, pregou um negócio lá, mas eu tô entalado com aquela missionária. Não, você não tá entalado comigo, você tá entalado com o Espírito Santo. Porque ele faz você entender, ele te incomoda, e a hora que você entende e não quer acatar, você fica todo o tempo incomodado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus quer que você ceda, que você renuncie, que você viva os preceitos dele. Então você vai ter incômodo quando você pecar, quando você fizer alguma coisa contrária àquilo que você leu ou que você ouviu, tá? Então não é porque você, eu tô em dúvida, eu vou buscar essa Bíblia aqui, eu vou ler da Bíblia da Testemunha de Jeová, eu vou ler a Bíblia de não sei mais quem, olha, gente, isso aí é maior besteira. A Bíblia é uma só, tá? Tem um monte de Bíblia aí, tá? Feita em laboratório, Bíblia sangrada, Bíblia torcida, como a da Testemunha de Jeová, tá? Você quer entrar num rabo de foguete, é você ler uma Bíblia da Testemunha de Jeová. Porque é torcida. Eu nunca vi um troço tão diabólico. Tá bom? Mas tem outras aí também que não, né? A gente sabe. Mas, enfim. A palavra de Deus é uma só. Você pega uma Bíblia séria, lê, tá? Pode ser a linguagem mais analfabeta, mais simplificada que tiver. Deus fala com você, tá bom? Então, não precisa de grandes estudos, tá? Quer estudar? Amém, legal. Mas se for para te confundir, não é Deus, é o espírito do mundo que está te ensinando a palavra. Mas vamos lá. Então, vamos voltar para... Vamos ler até na King James, quer ver? Vamos ler como é que está sendo falado aqui, ó. Aqui fala assim, ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi... Olha só, diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Então, ele está falando, eu expus a crucificação de Jesus. Eu salientei, eu mostrei, eu simplifiquei, né? Eu esmiucei, né? Não tem como você duvidar. Foi exposto, né? O véu foi arrancado, as escamas caíram a partir da hora que eu preguei. Por que você está arrumando confusão? Né? Que insensatez, que estupidez é essa? É mais ou menos isso, tá? Então, aí eu vou continuar lendo aqui na linguagem mais simplesinha, né? Que fala, respondam somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Então, é uma pergunta, né? Você recebe o Espírito Santo? Tá? Ele está perguntando aqui aos Gálatas. Ó, respondam somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda, ó, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder, do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Porque até para você estar me ouvindo, tá? Não é pela força. Eu não vou poder, né? Botar uma arma na tua cabeça ou uma faca no teu pescoço e falar, você vai ouvir. Eu perdi o meu tempo aqui de 1 hora pregando, sei lá, 40 minutos, sei lá quanto tempo que eu vou pregar, e você não vai ouvir. Ninguém vai fazer isso com você. Ninguém. Mas o Espírito de Deus, com todo amor, todo carinho, ele vai bater na porta do teu coração. Ele vai te incomodar, tá? Mesmo que seja para me criticar.
ele vai falar assim, vai lá, abre esse áudio aí, né? Ou abre esse vídeo, aperta o play, vamos ver o que essa maluca vai falar aí. Vai ter algum incômodo. Vou ouvir, vou me distrair um pouquinho, vou ver o que ela tá pregando. Mas esse vou ver é o Espírito Santo de Deus que tá ali. Ele está anunciando o evangelho simples para você. Então, a partir da hora que você cria um problema dentro de uma coisa que você já entendeu, você vai prestar conta, tá? Porque Deus já sondou o seu coração e já viu que você entendeu. Só que você não se agradou do que você entendeu, então vai buscar outros recursos, outro entendimento, tá? E aí Deus não vai se agradar. Então Jesus vai bater na porta do seu coração, tá? Pá. Assim, vai bater. E você abre se quiser. Ele não vai arrombar a porta, tá? E também tem esse lado. Ele pode bater, ó, e você abrir e só ceder um quartinho de empregada para Jesus morar. Pode também. Você chegar e falar, não, vou ouvir, entendi, mas olha, eu vou ceder só esse quartinho aqui, mas a casa toda, não, a casa toda ainda não. Então tem esse lado também, de você deixar Deus entrar, você entender, você continuar nesse entendimento, que no caso é na verdade do que você entendeu, mas não aplicar e não viver na sua vida aquele entendimento. Vai pro inferno? Vai pro inferno. Entendeu? Respeitou, né? Mas não teve temor. E o princípio da sabedoria é temer a Deus, tá? O que é o temor? Eu tenho medo, ô Leila, de pecar contra Deus. Então você vai evitar. Você vai sujeitar a Deus e resistir ao pecado e resistir a Satanás. Então isso chama-se o quê? Temor. Eu tenho temor, eu resisto. Eu tô com vontade, mas eu vou resistir porque eu tenho temor. Então isso já é o princípio da sabedoria, mas tem esse outro lado. Olha, eu entendi, eu respeito, eu não vou falar mal dessa verdade, né? Eu tenho o maior respeito, mas não vou me envolver. Eu vou ceder um quartinho de empregada, Jesus, se ele quiser, ele passa ali, vai pernoitar ali, mas morar na casa inteira, ceder todos os cômodos, ainda não tenho condições. Então, vai levando, vai empurrando com a barriga. Então, não tem como você ser salvo, tá? E não tem como você ser usado pelo Espírito de Deus livremente, porque você está em pecado. E você está em pecado porque você escolheu estar em pecado. Você quer viver porcamente, você quer viver uma lei, um legalismo. Vou botar minha gravatinha, né, importada. Eu vou botar meu terno de linho, de risco de giz. Eu vou pegar minha Thompson, eu vou pegar a melhor Bíblia, eu vou pra igreja, né, vou botar meu gelzinho no cabelo. Vai fazer tudo bonitinho, né, e eu vou pregar bonito, eu vou cantar bonito, tudo pro Senhor. Mas na verdade não é pro Senhor. Você acha que é, mas não é. É para os homens, né? É para você satisfazer um ego de que você é um homem que está vivendo os preceitos de Deus. Isso te traz paz, porque você é igual um justiceiro, sabe? Você é uma pessoa que você mesmo se cobra, você mesmo quer se justificar, você mesmo quer treinar a sua mente a responder com um sacrifício. Tudo o que está você recebendo de Deus, você quer responder com sacrifício. Não, se eu for para a igreja, se eu dizimar, se eu cantar, se eu orar, se eu ajoelhar, se eu botar a melhor roupa, tudo é um sacrifício. Você vai fazer por causa da lei, por causa dos homens, não por causa de Deus. Então o Espírito de Deus, ele não tem como comunicar com você. Você fica uma pessoa inativa dentro da igreja, tá? Invisível aos olhos de Deus. Você se torna morno, né? Morno, nem é quente nem é frio. E o morno, você já sabe. Se não sabe, a Bíblia fala que Deus vai vomitar da boca dele, porque dá ânsia de vômito, tá? Ele não suporta, tá? Então tem que ter temor, não é medo. Medo é depois que você peca. Ai, meu Deus, será que vai acontecer? Nossa, tô pecando, né? Adoidado. Vou pra Santa Ceia com, né? Ceio indignamente. Mas Deus entende, Deus perdoa, tá tudo certo. Só que aí vem aquele medinho, né? Que o diabo pode uma hora vir, meter a mão
E aí, cadê o advogado? Não está para te advogar. Não está ali no momento que você precisa. Por quê? O diabo é um ser legalista. Ele trabalha em cima de legalidade. Deus, ele é o quê? Soberano. Sim. Ele permite. Ele é um Deus que permite, porque ele respeita a palavra dele. Deus é fiel à palavra dele para se fazer cumprir na sua vida, tanto a bênção como a maldição. Não tem como, né? Deuteronômio é capítulo 30, versículo 15, acho que sim, tá? Fala que você vai ter a bênção ou a maldição dele. Ele é fiel à palavra dele, ele não é fiel, tá? Ao infiel, não. Como? Ele vai ser fiel à palavra. Então, se você buscar ele com fidelidade, com temor, ele vai ser fiel à palavra e você vai ser abençoado. Mas se você não está buscando com esse temor e já conhecendo a palavra e a verdade e a vida, que é o próprio Jesus, que é o verbo que se fez carne, lá em João capítulo 1, né, versículo 1, você vai ser amaldiçoado, porque você já conhece, tá? Essa palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça, que existe na Bíblia, ela tá dizendo de uma pessoa que não conhece a Deus. Então Deus tem uma misericórdia tremenda, tá? Mas com pessoas que estão dentro da igreja vivendo porcamente, vai levar pescoção, vai ter maldição. Não tem como Deus ser fiel do jeito que você acha que essa palavra, né, é como uma palavra mágica. Ah, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Não tem problema eu dar uma entortadinha aqui, uma entortadinha ali. Não, Deus vai cumprir sim. A palavra dele vai cumprir. Mas ele, como eu estava falando, ele é um advogado fiel, mas ele não é advogado de porta de cadeia, tá? Que vai ficar defendendo corrupto. Uma pessoa que vive fazendo, né? Fazendo as besteiras dele, fazendo coisa errada, né? Vivendo de uma forma criminosa, de uma forma irresponsável, e Deus vai lá falar, defender. Não tem como. Deus, ele é fiel à palavra dele para si fazer cumprir a bênção e a maldição. Deus é advogado, vai advogar a causa sim. Ele vai falar que ele já derramou o sangue dele sim, tá? E uma pessoa que não conhece a Bíblia merece e tem que ter chance, né? Muitas vezes até é salvo pelo gongo, pela misericórdia no último dia, tá? O último suspiro, porque não teve ninguém que pregasse a essa pessoa. Mas uma pessoa, tá? Que vive com segundas intenções, igual os Gálatas aqui, sem juízo, né? De uma forma insensata, misericórdia, não tem como, tá? Mas vamos lá, vamos continuar lendo aqui, ó. Onde eu tô, gente? Espera aí. Ah, tá. É mais uma pergunta, ó. Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças, tá? Já fiz essa pergunta, né? Tô repetindo. Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagre entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Ó, aqui, a lei, né? Você acha que é? É porque você tá fazendo tudo bonitinho, você tá dizimando, ofertando a casa do Senhor, ajudando na obra, né? Cantando, fazendo vigília? Não, senhor. Não é, né? Aí fala, não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Aí entra, Leila, eu creio. Quem te falou que eu não creio? Eu creio, só que ainda não estou conseguindo viver esses preceitos, né? De uma forma assertiva, assim, 100%, né? Eu vivo 99, não, você não vive os 100%, então você não vive a lei. Eu amo a Deus, mas não amo o próximo. Não tem como. Você está quebrando todos os mandamentos, né? Ou eu amo o próximo, mas eu não amo a Deus. Você quebra a lei, né? Você não crê. Então não tem como. Esses dois mandamentos são os dois mandamentos mais importantes da Bíblia: amar a Deus e amar o próximo. Quebrou um deles, você não está obedecendo lei nenhuma. Mas nós não estamos entrando nesse consenso. Nós estamos falando de quê? De que até o diabo crê. E Deus fala que o diabo crê e estremece. Quer dizer, puxa, até o diabo, até Satanás tem medo
porque ele sabe que vai ser destruído. Ele sabe que ele tem pouco tempo nesse mundo. Ele não pode permanecer aqui. E, puxa, e você crê e não estremece? Você não tem medo? Você não tem tremor? Você não tem temor, né? O diabo, ele crê e estremece, mas ele não tem temor. Mas você tem que ter temor. Ah, eu tenho medo. Mas até o medo de vez em quando, né? Muitas vezes a mente fica tão cauterizada no pecado que nem medo você tá tendo mais. Você tá vivendo porcamente mesmo e na hora você dá um medinho assim, mas daqui a pouco você já esqueceu e pronto. Então Deus tá falando que até o diabo, tá? Ele crê e estremece. Então ele tá, por isso que Paulo fala aqui, ó, não é possível. Será que quando Deus dá o seu espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Então, para haver uma conversão, tem que haver uma pregação. Para haver um milagre, tem que haver fé. Nem Jesus conseguiu fazer milagre em Nazaré. Ele não pôde fazer, não é que ele não conseguiu. Porque faltou fé de algumas pessoas. E ele queria ver a fé manifestada ali. Aí ele curou alguns doentes, alguns enfermos ali, né? Impondo a mão, mas outros não foram, não receberam o milagre. Porque Deus falou, eu não vou fazer porque eles não tiveram fé. Então Deus optou em não fazer. Porque Deus quer que você ouça o evangelho e creia. Por isso que muitas vezes você não entende. Poxa, eu tenho 20 anos de igreja e eu não recebi meu milagre ainda. Não é que você não recebeu. É que você não creu, não viveu. Porque se você crê, você confia. Se você confia, você obedece, você acata aquilo que você está ouvindo. Mas se você não tem fé, como você vai obedecer? Eu não creio 100%. Pode ser até verdade isso que ela tá falando. Mas não sei se é bem assim, não. Então faltou fé. Se faltou fé, não tem milagre, tá? Agora, essas pessoas que estão se aproximando de Deus agora, estão entrando na presença de Deus agora, muitas vezes são curados imediatamente. Por quê? Porque elas tiveram uma fé imediatista. Ela recebeu o evangelho e naquela mesma hora ela pegou ali, né? Aquela palavra e o milagre aconteceu. Foi manifesto o milagre, porque houve uma fé tremenda. Mas pode ser que ela não permaneça. Pode ser que ela não seja salva. Essa fé, ela pode ser uma fé imediata, mas não contínua. Então a salvação também, ela é uma salvação para agora. Você é salvo? Não, eu estou salvo. Por que você está? Porque você está matando um leão por dia. Então você está conservando a sua salvação. Pode perder a tua coroa? Pode, tá? Tanto que tem lá Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É um leão por dia. Você vai ter que ser fiel até a morte. Não é, eu batizei, eu desci as águas, eu fui batizado no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem nada a ver. Você pode ser batizado, mas aí você transforma o seu batismo num banho de Rio Jordão, num banho de piscina, a partir da hora que você para de crer, entendeu? Perde totalmente. Não é que perca a validade, gente, não. A partir da hora que você pede perdão, retorna, aquele batismo é único. Não precisa você ficar tomando banho de piscina toda vez que você se arrepender, não. Mas ele perde a validade de salvação, porque você vive em pecado. Então aquele batismo não pode prevalecer você em pecado. Mas você pediu perdão, retrocedeu, aquele batismo é único. A não ser que você se batiza numa igreja que não prega o verdadeiro evangelho, tá? Aí não. Aí você tem que realmente ter um batismo de Nicodemos. Um batismo, assim, verdadeiro. Voltar a ser uma nova criatura. Sepultar a velha criatura. Deixa eu ver onde que tá. Eu até leio pra vocês. Espera aí. Retomando aqui, gente, ó. Vamos ler um pouquinho o João, capítulo 3. Que eu falei de Nicodemos, né? E é interessante. Aí eu tô falando do batismo, né?
Tá, vamos ler então, ó. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Tá, creu, né? Nicodemos creu. Você vê, ele era um fariseu, hein? Tá? E ele, uma noite só, né? Ele foi lá, ele foi visitar Jesus e na mesma hora, ele sendo, né, um fariseu, ele falou que ele creu, olha só. Ele fala assim, ó, Rabi, nós sabemos que o Senhor é o mestre, que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, eu afirmo ao Senhor que isso é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Falou com Nicodemos, né? Aí ele fala aqui, ó, aí Nicodemos perguntou, como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Né? Não é errado, ele questionou, né? Ele falou, será? Isso não tem lógica, né? Não tem lógica. Aí Jesus disse, eu afirmo ao Senhor, ó, né? Falando Senhor, né? Uma autoridade, que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, gente, não é só da água, é do Espírito. Você foi batizado? Fui, mas Leila, eu só abri o quartinho dos fundos para Jesus entrar. Só o quartinho de empregada lá dos fundos da casa. Ele ainda não fez parte ainda, né? De toda a casa. Então, o que acontece com você? Você não nasceu no Espírito, você só tomou banho de piscina. Foi válido o banho? Foi, porque você teve uma fé imediata. Mas você não permaneceu na fé, então você não permanece salvo. Entendeu? A salvação, você tem que galgar ela. É de fé em fé, de glória em glória, tá? Você tem que galgar. Olha, parou de ter fé? Não tem como Deus continuar atuando na tua vida, porque você batizou, tá? Ela falou, ó, quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Nascer no Espírito, gente, tá? No Espírito. Aí fala aqui, ó, por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Então Jesus deixou bem claro, não fica admirado não, mas tem que ser, você tem que mortificar a tua carne, você tem que estar sempre sepultando o velho homem, não deixando ele tomar frente da tua vida, né? Aí fala aqui, o vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Olha só, é inexplicável, né? Você passa a ter uma intrepidez, você passa a ter uma certeza, você passa a glorificar Deus na prova, no sofrimento, você tem uma felicidade, nem é felicidade, a felicidade eu acho que ela é muito instantânea, é uma alegria, né? Você sente, né, essa unção, é uma coisa que não tem como explicar, como eu falei. É uma coisa gostosa, é uma companhia diária, o tempo todo você tem uma companhia. Não importa se só tem um gato dentro da tua casa, que é única a companhia que você tem. Você sabe que você tem o próprio Deus ali com você, te usando, falando, ministrando no seu coração. Nunca você vai se sentir sozinho ou sozinha, tá? Isso não existe. Agora vamos lá, gente, porque eu quero ler, porque eu ainda tenho que terminar lá. Ó, vamos lá, pro versículo 9, tá? De João 3, ó. Como pode ser isso? Ele perguntou, né? Por onde eu tava? Quando ele falou do vento, né? Que não sabe. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito, né? Porque Deus é que faz o mover, igual o vento, né? Você sente igual eu falei, Jesus, ele é uma brisa, ele é suave, ele não é pesado, ele não é um ser legalista, ele não escraviza ninguém. Quando você faz as coisas para Jesus, você faz com amor, você gosta daquilo que você faz, porque é o Espírito de Deus que está te usando.
Então é como um vento suave, né? Quando ele te toca, é gostoso, tá? É uma brisa. Por isso que ele fala aqui, a mesma coisa acontece com todos os que nascem no Espírito. Você não é escravo mais. A partir da hora que você começa a sentir prazer naquilo que faz, você vai ver o mover do Espírito. Você fala, nossa, eu tô arriada hoje, nossa, tô cansado com tanta dor. Mas você sente prazer em fazer aquilo. É gostoso, porque é o Espírito de Deus que está te movendo, tá? Aí vamos lá pro versículo 9. Como pode ser isso? Perguntou, né? Perguntou Nicodemos, o fariseu. Jesus respondeu, o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Olha, professor. Gente, não adianta ser, né, ter mestrado, tá? Ser gabaritado, nada. Porque, olha, Jesus falou, puxa, mas o Senhor é professor do povo e não entende isso, porque não é uma coisa ensinada, gente. Não tem como. A Bíblia não se ensina. Isso que eu tô falando, que eu sei, é gostoso de saber, de sentir, de ter essa companhia, de sentir essa presença, essa brisa, que é o próprio Espírito de Deus. Não tem como eu explicar para você. Eu posso explicar tudo aqui para você, mas eu não tenho como falar sobre essa manifestação, essa companhia que eu tenho, sabe, esse conforto, essa alegria da salvação, esse Shekinah, isso, eu não tenho como. Aí você vai perder a bênção, porque você vai até conhecer o que eu tô falando, mas não vai sentir, não vai viver, não vai ter essa presença. Então não adianta, tá? Então isso aconteceu aqui, que ele falou, pô, é professor do povo, hein, de Israel, mas não conhece. Aí fala, pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Então ele falou, olha, tudo a gente está falando, né, dando exemplo que nós vivemos, tudo, mas você não quer aceitar. Então Deus sabe, gente, quando você quer ou não quer aceitar. Não tem esse negócio de, eu não entendi. Não, você já entendeu, só que você não quer aceitar, como os fariseus aqui. Ó, se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Então não adianta, ó. Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Tá? Então eu vou parar aí, que senão eu vou me perder. Eu só quero falar de Nicodemos, é porque a gente tava falando do batismo, então eu vou voltar pro Gálatas 3, que foi o que eu sorteei aqui, né, de princípio. Vamos achar que é onde eu parei, ó. Aí eu acho que o 4 eu li, ó. Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagre entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Então, olha só, ele poderia estar fazendo essa pergunta aqui para um dos fariseus. Por quê? Então quer dizer que você cumpre a lei, é por isso? Não, não é. Não é. É pela fé, tá? O fariseu podia crer, ele vivia uma lei, mas ele poderia não receber milagre nunca, porque ele não creu, tá? Ele vivia uma ordenança, ele vivia a lei ali, né? Mas ele não sentia o Espírito de Deus, o mover do Espírito Santo, ele não conhecia, ele não tinha essa intimidade. Aí fala aqui, não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela, tá? Então tem que crer, tá? E crer, a gente tem que viver, a gente tem que dar, demonstrar essa fé a partir da hora que você renuncia, que você crucifica a sua carne, que você renuncia por Jesus, que você, né, não deixa nada passar na frente do Senhor Jesus, é porque você crê. Aí fala aqui, ó, lembre-se do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus os aceitou. Então existe uma fé de imediato, tá? Mas se você não viver, for passando de fé em fé, né? De prova em prova, e for decaindo, né? Descer na ladeira, o que vai acontecer? Deus vai aproveitar a sua fé imediato, até muitas vezes até para levar você logo, para recolher você rápido, porque muitas vezes ele chama aquela pessoa, muitas vezes com 80, 90, 60,
que ele já quer recolher, porque ele sabe que aquela pessoa não vai permanecer na fé, vai cair. Então, muitas vezes acontece dele falar, não, peraí, vou pregar. Ih, creu, ó. E vão tentar ver se ele consegue caminhar nessa fé. Não consegue, então vamos tentar ver se ele pede perdão, ele retrocede para eu recolher. Porque não tem fé para continuar vivendo na terra. Então não adianta permanecer, porque pode perder a salvação. Então tem muitos que acabam morrendo, Deus levando, porque pode ele perder para Satanás aquela pessoa. Tá? Lá em 1 Coríntios, acho que deixa eu ver, achar aqui para vocês, quer ver? Que fala, ó, acho que é 5, nem sei, gente, deixa eu ver aqui. É 5:5, ó. Que fala assim, ó, entreguei este homem a Satanás para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo não tinha o que fazer. Então aconteceu isso aqui, ó. Ele fala aqui, ó, quer ver? Vamos ler mais um pouquinho, ó. Quanto a mim, ainda que não esteja presente aí pessoalmente, estou com vocês em espírito. 1 Coríntios 4, tô lendo, tá? E agindo como se eu estivesse aí, já julguei pela autoridade do nosso Senhor Jesus, o homem que está fazendo essas coisas horríveis. Quando vocês se reunirem, estarei com vocês em espírito. Então, pelo poder do nosso Senhor Jesus, que está presente conosco, entreguem este homem a Satanás para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Tá? Então é uma situação que muitas vezes, isso aqui é Paulo falando, mas muitas vezes o próprio Deus ele tem que agir dessa forma, entregar, deixar Satanás destruir a saúde, destruir o corpo, para que aquela pessoa se arrependa e retorne para o Senhor e peça perdão, e Deus pega ele assim, ó, pelo dedão e puxa, fala, vem, porque o camarada não quer, ele não quer permanecer na fé, né? E aí vamos continuar aqui, eu já me perdi, peraí. Tá, lembre-se do que a Escritura Sagrada diz, em Abraão, né, versículo 6. Ele creu em Deus e por isso Deus aceitou, tá? Então existe uma fé de imediato, que Deus aceita aquela pessoa, mas se ela não permanece, Deus, ele vai fazer de tudo para levar essa alma com ele, para não se perder, tá? Porque pode ser que aconteça isso que eu falei. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Então, gente, esse negócio de descendência, meu pai é pastor, minha mãe é pastora, meu vovô era não sei o que, era missionário, não tem nada a ver não, tá? A fé é a hora que você crê, a partir da hora que você tem essa fé e permanece nela. Ó, antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus, quer dizer, os que não eram descendentes de Abraão, tá? Por meio de quê? Da fé, tá? Então, ó, por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciarão a boa notícia a Abraão, dizendo, por meio de você, Deus abençoará todos os povos, tá? Então, lá em Mateus capítulo 3, João Batista falou para os fariseus e os saduceus, que até daquela pedra Deus ia suscitar, fazer, né? Ó, quer ver? Vamos lá, senão eu vou ler, porque tem pessoas que não conhecem, não adianta eu ficar jogando aqui. Pera aí. Retomando aqui, gente, ó, ele fala aqui, ó, Mateus 3, tá? Vou ler aqui o 7, vou ler o 6, ó. O que estava acontecendo aqui? Deixa eu explicar. As pessoas estavam indo no deserto para ser batizadas, né? Por João Batista, no Rio Jordão. E no meio desse povo, né? Foram os saduceus e os fariseus também. Aí fala aqui, ó. Vou ler o 5. Ó. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João o batizava no Rio Jordão, tá? O batismo segue esse princípio. Você se arrepende, você crê, a fé imediata, você crê, você pede perdão, você, né, tem aquela emoção, aquele remorso, ainda não é bem um arrependimento, porque ainda você não foi provado. Mas vamos entender, me arrependi sim, mas essa prova de arrependimento vai ser no decorrer da sua caminhada, tá? No seu dia a dia. Tá bom, mas vamos entender, assim, me arrependi, missionária, legal. Aí, foi tomar um banho de Rio Jordão. Aí fala aqui, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse, olha o que João Batista falou para os fariseus e os saduceus. Ninhadas de cobras venenosas
Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas, olha só, que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns para os outros: Abraão é nosso antepassado. Eles batiam no peito e falavam: eu não preciso desse batismo, né? Eu sou descendência de Abraão, uma linhagem pura de sacerdotes, né? Então, olha só. Aí João Batista ficou invocado, falou: e não digam uns para os outros: Abraão é nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. Então Deus pode pegar aquele coração mais duro, mais diamantado, que pareceu os olhos do crente, né? Que é filho de pastor, de pastora, que é filho de sacerdote, pegar aquele cracudo lá e fazer descendente de Abraão, né? Pegar aquela prostituta, fazer descendente de Abraão, fazer uma mulher de Deus. Porque é pela fé, né? Não tem mais esse negócio de linhagem. Aí fala aqui, ó: e não digam uns para os outros: Abraão é nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendente de Abraão. Aí ele vai ler mais um pedacinho. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá fruto boa será cortada e jogada no fogo, né? Foi o que aconteceu quando eu falei lá de 1 Coríntios 5, versículo 5, né? Que não presta pra nada. Então vamos arrancar. Vamos tentar pelo menos salvar a alma do camarada. Mas se não der, aí nem isso vai dar pra salvar. Né? Aonde eu tô, gente? Aí é Gálatas 3, né? Ah, tá. Aí vem aqui: por isso, antes de chegar, gente, eu tô no versículo 8, ó: antes que isso acontecesse, as escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus, tá? Aí a gente tá juntando um no outro lá, Mateus, né, 3, João Batista falando dos fariseus e os saduceus, e estamos juntando em Gálatas 3 também, que são os não-judeus, né? Pessoas que não tinham descendência nenhuma, que era do coração incircunciso. Enfim, ainda não conhecia a Deus. Aí fala aqui, ó, finalizando, gente, o 8. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciarão a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Então não existe mais, tá? É só esse aqui, só. Não existe mais essa separação. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos que creem são abençoados como ele foi. Agora é pela fé no Senhor Jesus, tá? Quem crê vai ser abençoado e vai passar na frente, tá? Aí fala, ó: o que confiam na sua obediência à lei, né, estão debaixo da maldição de Deus. Então está na maldição, porque você está confiando muito é isso que eu tô te falando, esse farisaísmo, né? É essa forma de você levar a sua vida de crente. E não adianta, vai ter maldição, tá bom? Vai ter, ó: pois as escrituras sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. Como, criatura, que você chega e fala: missionária, mas Deus é fiel. Puxa, gente, Deus não pode ser fiel a uma sujeirada dessa. Deus, ele não pode. O diabo, ele trabalha com legalidade. Deus, Jesus Cristo, ele não é advogado de porta de cadeia. Ele não pode advogar a causa de gente porca. Então não tem como. Você vai ser encarcerado, vai ser jogado no cárcere, você vai estar ser condenado, tá? Porque o diabo, ele é acusador, ele vai vir acusar, ele vai tentar levar sua alma pro inferno. Não tem como advogar isso, tá bom? Aí fala, ó: é claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as escrituras dizem: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus, tá? Mas é uma fé de imediato, igual eu falei, uma fé de principiante. Deus tem uma tolerância incrível, uma paciência, né, por pessoas que estão se convertendo agora, que são principiantes. Impressionante a paciência, a misericórdia. Mas olha, esses crentes perturbados que fica dentro da igreja, né, anos após anos, tá, com as vestes sujas diante dele, cantando, pregando, né, cuidando de igreja, achando que tem ministério,
Nossa, gente, não faça isso, tá? Não faça isso. Porque a maldição nasce certa. E a maldição, ela não entra, tá? Rápido. Muitas vezes ela vai entrando devagarinho, um pouquinho, você nem vai ver. Quando vê, você já tropeçou nas pernas, quando vê, você já tá na mão do diabo, tá bom? Aí fala, ó, mas a lei não tem nada a ver com a fé, tá? Então não tem nada a ver a sua obra com a fé, e a fé depende de obediência, entendeu? Entendeu aí, né? A fé depende de obediência. Aí fala, ó, pelo contrário, como diz as escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda, tá? Então, fala aqui, ó, mas a lei não tem nada a ver com a fé, tá? Pelo contrário, como dizem as escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, tá? A lei, o negócio era sério, olho por olho, dente por dente, né? Quebrou o dente do seu irmão, ele tinha o direito de quebrar o seu, mas agora não tem mais essa maldição, tá? A maldição agora é você não crer, não viver nessa fé, tá? Então se arrependa, retroceda, porque Jesus, ele não vai te botar faca no pescoço para você retornar. Ele vai falar com carinho, com paciência, tá? Que no caso aqui nem só, né? Eu não, muitas vezes a pessoa fala, nossa, missionária, do jeito que ela prega, né? Dá medo, mas não é. Eu tô falando porque o negócio é estreito. O negócio é estreito, mas Deus, ele tem muita paciência. Eu é que não tenho muita. Ó, fala como diz as escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Ele levou a sua maldição. Você pode ter o pior pecado da face da terra. Olha, qualquer pecado que você achar o mais sujo, mais nojento, tá? Deus já levou na cruz do Calvário. Não importa o que você cometeu, mas que não continue cometendo a bel prazer, fazendo isso, achando que está protegido porque tem uma mãe, um pai, um sacerdote na família, alguém que está orando por você, tá? Vive. Olha, eu falo para vocês, eu oro muito para pessoas, sacerdotes, profetas, evangelistas, pastores, missionários que estão dentro de um presídio. Eu oro muito, eu peço e clamo a Deus para ter misericórdia, porque essas pessoas, todo dia o diabo quer levar para o inferno. Eu peço a Deus para que eles se arrependam, para que voltem para os púlpitos, voltem, né, a ministrar a palavra, porque, olha, tem muita gente trancafiado e são pessoas de Deus. Então, é isso que eu estou te falando, Deus já se fez maldição por essas pessoas, e Deus quer que essas pessoas se convertam, mas tem pessoas que saem de um presídio desse e voltam de novo para a sujeira, porque acha que Deus é misericordioso e que Deus já levou a maldição e que não vai dar em nada. Quando eu tiver meus 80 anos eu vou me arrepender, que não adianta eu me arrepender agora. Não pensa dessa forma, tá? Deus já levou a maldição, mas não brinque com a graça de Deus, tá? Ela tem uma tolerância, não vem com esse negócio. Deus fala, aonde abundou o pecado? São pessoas que vivem no pecado, que não conhecem o evangelho, que nunca ninguém apresentou esse evangelho, não teve essa oportunidade. Aí Deus vai superabundar a graça, tá? A misericórdia. Mas uma pessoa que já conheceu, não tem como, não tem, tá? Aí fala aqui, ó, Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dado por meio de Cristo Jesus aos não-judeus, tá? E para que todos nós recebamos, por meio da fé, o Espírito que Deus prometeu. Então, não tem como você ter o Espírito de Deus, você falar que tem o Espírito Santo, tá? Que o Espírito de Deus move em você, se você não tem, não crê, não vive pela fé. Tá bom? Você até pode acontecer de Deus usar você pela misericórdia 1 segundo, né, da sua vida. Acontece. Eu já recebi profecias mesmo de pessoas alcoólatras e que veio de Deus. Porque Deus não tira aquela unção, que no caso, ungir Saul para rei. Aquele homem é a autoridade de Deus até a morte, mesmo fora da presença de Deus, ele é a autoridade. Nós temos que interceder pela vida dele. Então, eu já recebi a profecia de alcoólatras, de pessoas bêbadas, e eu sabia, na hora eu falei, não é de Deus. Depois eu falei, é de Deus. Porque aquilo ali, ele foi usado de relance ali, pá.
mas ele não permanece. O Espírito de Deus não pode viver numa casa suja. Tem que se lavar suas vestes, né? Então, seja santo, porque eu sou santo. Jesus é santo. Como é que vai viver numa casa suja? Não tem como. Mas você continua com o seu chamado, a sua unção, né? Uma autoridade que foi entregue a você. Basta você retroceder do pecado, pedir perdão, se arrepender, andar pela fé, renunciar por Jesus. E aí você vai voltar, continuar a ser usado, né, 100% pelo Espírito Santo de Deus. Porque senão, uma hora o diabo usa, uma hora o Espírito Santo de Deus né, vai ter um conflito ali. Aí você vai achar, porque está na igreja, porque está dizimando, porque está participando da Santa Ceia, sei lá o que você faz para aparecer para os homens, que o Espírito Santo de Deus te usa. E não está te usando, é o diabo que está te enganando. Você acha que pode viver desse jeito e não pode. Então tem pecados ocultos que você tem que colocar no altar. E aqui é só você e Deus que sabe. Que ninguém vai saber. E até mesmo você, olha só o que eu vou falar, hein? Até mesmo você duvida. Você pensa assim, eu vou olhar em outras bíblias, eu vou ouvir outros pregadores, que de repente não é bem assim. Só que Deus já falou com você, que é. Só que você fala, não, eu vou buscar outra forma de entendimento, porque eu não quero me abster disso. Então, tem pessoas que têm um chamado, tá? Tem pessoas que Deus fala, eu não quero que você faça isso. Outra pessoa pode fazer, de repente pode até fazer. Mas você, de repente, não. De repente, Deus te pediu, tá? Até na sua própria aparência, tá? De repente, Deus não quer que você tire a barba. E aí? Você não pode tirar a barba. Todo mundo na sua igreja é barbeado, mas você é barbudo. Porque Deus, de repente, falou pra você, mas você temou, eu não quero ser barbudo. Você entendeu? Muitas vezes, na sua aparência, Deus mexe. Todo mundo usa calça comprida, missionário, mas Deus não disse que eu não posso usar calça. É contigo o negócio. O mistério é com você. Mas eu não quero, porque na minha igreja não tem nada a ver isso. É uma lei. Não estamos debaixo de lei, tá? Se Deus pediu a você alguma coisa e você está em pecado, porque você está debaixo de uma lei, de uma regra de homens, lá não usa, lá usa calça, eu vou usar calça. Só que com você o negócio é diferente, o mistério do manto é outro. Então, gente, é isso que eu tô te falando. Tem coisa que você acha que tá na presença de Deus, porque Deus, de repente, te pediu alguma coisa, ou se você se abster de algum alimento, ou de alguma coisa, ou de alguma veste, ou sei lá, gente, eu não sei, eu tô tentando criar aqui, né, suposições, né? E você vai cair na esparrela do outro. E aí você pode perder a unção de profeta, a unção que tá em você, porque Deus já falou no seu coração, só que você teima, tá? Então, gente, eu acho que eu nem vou continuar, porque tem muita coisa legal aqui. Quer ver? Eu acho que eu vou ler Marcos. Quer ver? Marcos, só para terminar aqui. Acho que é Marcos 6. Só um pedacinho, né? Do Marcos 6. Quer ver que fala assim, ó. Gente, não é Marcos 6, não. É 16, tá? Versículo 12. Vamos ler só para terminar, ó. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a 2 discípulos que iam caminhando para o campo. Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos. E estes não acreditaram no que os 2 disseram. Aqui, olha a falta de fé aí, né? Aí fala, e eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos. Mas só que nem todo mundo acreditou, né? E estes não acreditaram no que os 2 disseram. Mas enfim, não é isso que eu quero falar, não. Aí fala, por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos. Enquanto eles estavam à mesa comendo, ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado, o que o tinham visto ressuscitado, tá? Você vê que Jesus ficou assim chateado, falou, puxa, não é possível, não tem fé, nem te contando, né? Jesus apareceu, né? E a pessoa não creu. Então Jesus ficou chateado, ó. Ele os repreendeu, ficou chateado, repreendeu ele por não terem fé e por teimarem em não acreditar, tá? Mas voltando ao assunto que eu quero. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro, anunciem o evangelho a todas as pessoas.
Então, para você crer, né? Tô falando do principiante, né? Igual Nicodemos. Precisaria o quê? Pregar o evangelho, né? Até para você receber um milagre, você precisa de uma pregação primeiro do evangelho. Para você crer num Jesus ressurreto, salvífico, você precisa crer. Aí os milagres começam a acontecer, tá? Então tem que haver uma pregação do evangelho, ó. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então só tem dois caminhos, crer ou não crer, tá? Não existe em cima do muro. Eu creio, missionária, mas eu não vivo, não. Mas eu creio, hein? Tá? Então isso aí pra você não vai valer de nada, tá? Ou você crê e vive o evangelho, ou você não crê, porque você já está condenado, tá? Aos que creem será dado o poder de fazer esses milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados, tá? Então, olha que interessante, você vai receber unção, né? Que eu até brinco aqui. O que é unção, missionária? Como é que é isso? Uns são, outros não. Só isso, né? Um é ungido e o outro não é ungido, tá? Então, é interessante que eu tô até aqui procurando, ó, que tenho também o Mateus 23. É 23? 23. Quer ver? Vou ler um pedacinho aqui para terminar, ó. Que fala assim, ó, 23, acho que é. Ai de vocês, mestres da lei, fariseu hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã e da erva doce do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos, o de serem honestos, mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Guias cegos, com um mosquito, mas engole um camelo, ó. Ai de vocês, mestres da lei e fariseu hipócritas, pois vocês lavam, ó, o copo e o prato por fora, mas por dentro, esses estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, é o corpo, tá, gente? E então a parte de fora também ficará limpa. Eu uso um manto sacerdotal. Ué, e daí? Não tem nada a ver você usar o seu manto. Você está emporcalhando o manto, porque você está sujo por dentro. É isso que Deus está falando, ó. Ai de vocês, mestres da lei e fariseu hipócrita, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem lindos, maravilhosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora, vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentira e de pecados. Vamos para Mateus 7, só para finalizar. Agora eu vou finalizar mesmo, gente, ó. Do 21 em diante fala assim, ó. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essa pessoa, eu nunca conheci vocês, afaste-se de mim, vocês que só fazem o mal, tá? Então muitas vezes a pessoa ela tem até uma autoridade que foi já dada por Deus, né, muitas vezes, né, até não tira aquela autoridade, permite que muitos sacerdotes vivem aí expulsando demônio, fazendo, né, alguns milagres, mas na hora que chegar lá em cima, Deus não vai conhecer, tá? Então não vai nessa vibe aí de que, olha aquele sacerdote cura, ele faz milagre, olha que... Não vai não. Não vai nessa vibe não, porque você vai entrar numa fria, tá? Tem que viver os preceitos de Deus, tá bom? E é isso que eu falei. Crer, você tem que renunciar, você tem que ter uma vida de santidade, você realmente tem que carregar o Espírito de Deus vivo dentro de você, tá? Que muitas vezes você pode até ser usado para fazer um milagre pela fé da outra pessoa, porque ela teve fé no que você pregou, mas não é porque você fez, é porque a pessoa creu no que você falou, mas você prega uma coisa que você não vive, então não adianta de nada, tá? E aí você fica enchendo a bola, achando que é o tal, né? E muitas vezes
né, vai chegar lá em cima e vai falar, ó, nunca te vi, meu filho, tá? Então vigia. Tá bom, gente? Ó, Deus abençoe, até a semana que vem. Quem for receber o áudio, que agora eu tô enviando mais em áudio, tô até perdendo visualização lá no canal, porque é mais áudio que as pessoas estão vendo, porque eu tô com 8 grupos privados, né? E eu tô enviando só áudio, então o que acontece? As pessoas não estão visitando, abrindo os vídeos, né? Mas mesmo assim eu jogo vídeo, mas a maioria das pessoas, a internet é lenta, tem dificuldade de ver os vídeos. Mas é legal, o vídeo é bonito, tá? Quem puder abrir o vídeo aí pra dar uma força, né? Pra visualizar, né? Mas o que importa é ouvir a pregação. O resto não interessa, que é aparência. E Deus não tá em aparência, tá? Mas eu estou te falando porque é bonito o vídeo. Quem puder, tiver uma boa internet, abre. Porque, né? Você vai gostar. Tá bom? Ó, então quem recebeu o áudio é a missionária Leila Lima. Aí você escreve no Google. Você já vai direto pra pregação. Ou então leilalima.com, tá bom? Mas existe uma cantora chamada Leila Lima. Aí muitas vezes a pessoa fala, você é essa cantora. Não, gente, eu não canto nada, tá? Eu até canto, mas só pro Senhor, tá bom? Ou leilalima.com ou missionária Leila Lima. Deus abençoe, até a semana que vem, se assim Deus permitir. Beijo.